Olá, turma! Sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso último vídeo, em que estávamos falando sobre a questão da abolição da escravidão. Citamos alguns pontos, as formas de resistência dos escravizados, por que a gente associa tanto a questão de escravizado com pessoas negras aqui no Brasil especificamente. Falamos um pouco sobre pessoas importantes na luta dos direitos das pessoas escravizadas, E hoje nós vamos falar das leis abolicionistas especificamente, tá? A primeira lei abolicionista foi a Lei Eusébio de Queiroz. Nós já falamos um pouco sobre essa lei nosso capítulo anterior que estudamos, A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi implantada em 1850 pelo Eusébio de Queiroz, ministro brasileiro, certo? Já havia sido tentado implantar leis semelhantes antes, mas nunca tinham dado certo. São as leis que a gente estudou como as leis para inglês ver, Basicamente, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai abolir o comércio, o tráfico negreiro. Não fica mais permitido a entrada de pessoas escravizadas em navios que vêm da África. A escravidão ainda continua existindo? Sim, mas os escravos que podem ser comercializados são escravos que já estavam no Brasil. Podem ser vendidos e comprados, mas não se podem trazer novos escravos da África. Isso já tinha sido tentado antes, em 1830, 36, por pressão da Inglaterra, que tinha abolido a escravidão, queria que o Brasil fizesse o mesmo, Inclusive, a Inglaterra vai começar a vigiar os oceanos, em que qualquer navio negreiro que a marinha inglesa detectasse, o capitão era preso, os escravizados eram levados de volta para o lugar de onde tinham sido capturados e o navio seria tomado e ficaria na posse dos próprios ingleses, Por conta dessas pressões todas, o Brasil começou a ver a questão da abertura ali para o começo da abolição. Como eu já disse para vocês no vídeo passado, ela foi lenta, não aconteceu, ela foi planejada e não aconteceu de uma vez, certo? Então, a lei só vai funcionar com o Eusébio de Queiroz, a partir de 1850, que já trabalhava para o governo brasileiro antes, tinha trabalhado no Rio de Janeiro como juiz. Ele era amigo de algumas pessoas influentes, de alguns latifundiários. Eles já conheciam rotas de fugas de escravizados, locais onde esses escravizados eram escondidos, quando eram trazidos para o Brasil. Então, ele conseguiu implantar essa lei, fazendo com que ela funcionasse melhor, Não perfeitamente, mas melhor, certo? E aí, a próxima lei desse processo, das leis abolicionistas, ela vai ser implantada em 1871, que é a Lei do Ventre Livre. Para a implantação dessa lei, a gente teve um longo processo de brigas entre os políticos brasileiros. Se fazia ali a proposta, eles não aceitavam, e aí se refazia e continuava na briga, Até que um sujeito chamado Rio Branco assumiu ali o dever, de implantar essa lei, e ele conseguiu, tanto que a Lei do Ventre Livre também é chamada de Lei Rio Branco, certo? A Lei do Ventre Livre, ela passa a libertar qualquer criança nascida de pais escravizados, que automaticamente antes também eram escravizados, só que a pessoa não nasce e está livre. É uma série de processos, e do meio para o fim essas pessoas continuavam escravizadas boa parte da vida, Vou ler para vocês um trechinho aqui do que fala o artigo 1º da lei, que ela diz o seguinte: os filhos de mulheres escravas que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre, certo? Porém, a gente tem os outros artigos da lei que vão dizer o quê? Que essas crianças tinham que ser sustentadas e estarem sob os cuidados dos donos das suas mães até completar 8 anos, e essas crianças
continuavam sendo tratadas como escravos. Após isso, elas podiam ser entregues para o Estado, que o Estado cuidaria delas, ou elas poderiam continuar sob a tutela dos donos das suas mães, se assim eles quisessem. E aí o Estado pagaria uma espécie de pensão por essas crianças, ou esses donos de escravos poderiam usar o trabalho dessas crianças. E aí o Estado não pagaria a pensão. Isso até elas atingirem a maioridade, aos 21 anos, certo? Quando elas atingirem a maioridade aos 21 anos, o Estado, teoricamente, passaria a ter uma vigilância com essas pessoas para inseri-las em atividades para que as pessoas não virassem mendigas. Mas no final das contas, as pessoas continuavam sob a tutela dos donos de escravos, donos das suas mães, depois passavam para a tutela do Estado, continuavam sendo tratadas, na maioria das vezes, como escravizadas, certo? Se tinha uma preocupação muito grande do governo com relação a essas pessoas encherem as ruas com mendicância, né? Ou seja, se tornassem mendigos. Por isso se tinha um controle muito grande sobre essas pessoas. Continua acontecendo mesmo após a lei, tá certo? E aí a gente vai ter também, com essa lei, algumas outras coisas passam a existir. Por exemplo, as pessoas escravizadas passam a poder ter rendimentos próprios, a poder, por exemplo, receber heranças, certo? Poder comprar sua alforria. Porém, mesmo que essas pessoas tivessem dinheiro, elas só podiam comprar sua alforria com a permissão dos seus donos. Elas não podiam ir lá e dizer, olha, eu tenho dinheiro, tchau, certo? O Estado também passa a abrir um fundo de dinheiro anual que era destinado a comprar alforria de escravos. O próprio Estado passa a alforriar aos poucos os escravos que eram do governo também, certo? Depois disso, nós vamos ter também a lei do sexagenário. Também passou por um longo período de debate, foi finalmente implantada em 1885, pouco antes da Lei Áurea, que abole totalmente a escravidão. A lei do sexagenário dá liberdade para escravizados que alcancem os 60 anos, certo? Esses escravizados poderiam entrar em um acordo com seus antigos donos e continuarem trabalhando para eles, contanto que eles fossem pagos por esses antigos donos. Esses serviços prestados poderiam perdurar por mais 5 anos, ou seja, até os 65 anos dessas pessoas, certo? E era feito uma espécie de contrato ali, que as pessoas teriam que cumprir esses 5 anos de trabalho. Elas eram vigiadas, não podiam desistir de cumprir esses 5 anos e ir embora, porque os patrões poderiam ir à polícia avisar, essas pessoas poderiam ir presas. Então vocês percebem que elas nunca ficavam totalmente livres, né? Outra coisa com a lei dos sexagenários é que dificilmente uma pessoa escravizada chegava aos 60 anos. A gente trabalha escrava, era extremamente explorada, comia mal, apanhava, trabalhava do raiar do dia até o pôr do sol. Elas não chegavam até a velhice, tá? Então pouquíssimas foram as pessoas beneficiadas por essa lei. E poucos anos depois, a gente vai ter a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, né? Que vai abolir de vez a escravidão. Isso em 1888. 13 de maio de 1888, a gente tem a abolição da escravidão de maneira total, como resultado desse processo bem lento que o Brasil decidiu realizar, para que a sua mão de obra fosse substituída aos poucos por uma mão de obra assalariada, certo? Então, gente, esse foi o nosso videozinho de hoje, terminando aqui o nosso conteúdo sobre as leis abolicionistas, e até mais.